Olá, pessoal! Hoje é um dia para estudarmos a região norte do Brasil, falando sobre os aspectos físicos da região norte do Brasil. Inicialmente, temos que compreender que há diferentes possibilidades de se regionalizar, como, por exemplo, encontramos a região norte, a região da Amazônia, da floresta amazônica, e a região chamada da Amazônia Legal. Estas três formas de se regionalizar são, com certeza, áreas com abrangências diferentes, enquanto que encontramos na região norte uma delimitação política de acordo com as fronteiras estaduais de Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, ou seja, uma delimitação de 7 estados da Federação Brasileira, compondo 45% de todo o território nacional. A gente encontra a segunda forma de regionalizar, a região chamada região da Amazônia, delimitada pela floresta amazônica em si, onde nós temos uma representação de 49%. E temos também a chamada Amazônia Legal, onde nós encontramos uma forma de regionalizar de acordo com um planejamento de ocupação do território, tendo 61% de área de abrangência nacional, ou seja, além dos limites da floresta. Aqui neste mapa podemos ver o norte político sendo representado especificamente pelas divisões dos 7 estados da Federação Brasileira, que aqui estão Rondônia, Acre, Amazonas, aí vem Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo, na qual ela é tão grande que extrapola os limites territoriais brasileiros, indo para a Venezuela, Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Suriname, Guiana e Guiana Francesa, extrapolando para os nossos vizinhos fronteiriços. Observando aqui no mapa a floresta amazônica e a Amazônia Legal, verificamos que a grande área verde são os limites da floresta amazônica em si e os limites da chamada Amazônia Legal, que está delimitada aqui por esta linha lilás. O governo federal, em 1953, criou a delimitação chamada de Amazônia Legal. É constituída não só pela área da floresta amazônica brasileira, também por áreas da região Nordeste e Centro-Oeste. Falando sobre a biodiversidade da Amazônia, nós temos nesta maior floresta equatorial do planeta a maior diversidade biológica do mundo, onde encontramos também diversas espécies de animais, fauna e vegetais, flora. Encontramos, portanto, uma grande diversidade de ecossistemas, em cada um com espécies que só existem lá. Para entendermos melhor, um ecossistema ele é definido como sendo um conjunto formado por comunidades bióticas que habitam especificamente cada ecossistema e exercem influência sobre todas as comunidades específicas dos seres vivos. Então, para você entender, você tem um ecossistema onde o conjunto de vários ecossistemas pelo mundo inteiro é composto pela biosfera, e aí que abriga a
biodiversidade mundial, onde encontramos os termos ecologia, que é o estudo da natureza, e as populações que habitam especificamente cada ecossistema em si. A gente começa aqui verificando as aves, que são lá na Amazônia, com um total de 77% das espécies do país e 13% do mundo. Verificamos também os peixes, tendo 50% das espécies das Américas do Sul e Central, reunindo 23% do mundo. Na questão dos mamíferos, observamos 81% do Brasil, lá na Amazônia, e 9% do mundo. Chegamos nos répteis, onde encontramos na Amazônia 81% de todas as espécies catalogadas no Brasil e 6% do mundo. Nos anfíbios, há 71% das espécies de todo o país na Amazônia, reunindo 10% das espécies mundiais. E sobre as plantas, verificamos um quantitativo de 93% das espécies do Brasil e 17% do mundo. Não podemos nos esquecer que a Bacia Amazônica é o maior reservatório de água doce do planeta, onde também encontramos o maior rio em extensão e volume de água do planeta inteiro, que é o Rio Amazonas. O relevo e a hidrografia da região norte é composto por, basicamente, planícies, com predomínio de baixas altitudes, sobre uma grande bacia sedimentar, ou seja, é uma região que sofre diversos desgastes, aquela história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ou seja, como é uma região extremamente rica em água, a região mais rica em água doce do planeta, você tem um extremo desgaste, tendendo a ter, basicamente, áreas de planícies. Estas áreas de planície acompanham o curso dos rios da região. Existem, porém, várias serras. Ao norte, na fronteira com a Venezuela, encontramos o ponto mais alto do território brasileiro, o Pico da Neblina, com quase 3 quilômetros de altura. Uma curiosidade, se a região norte é basicamente composta por planícies, terras baixas, exatamente na região norte a gente encontra o ponto mais alto do país, o Pico da Neblina. Observando aqui nesse mapa físico da região norte, podemos verificar as áreas em verde num mapa físico não necessariamente são áreas cobertas por vegetação. O verde aqui representa a terra baixa, ou seja, nível do mar, 0 de altitude. Na medida em que o verde vai ficando mais claro, chega no amarelo e vai tomando tom avermelhado até chegar no vermelho total, a gente vai ampliando as altitudes. Verificamos aqui, então, com a fronteira entre Brasil e Venezuela, o Pico da Neblina. Então, aqui, nesse perfil topográfico, verificamos como a região amazônica é bastante composta por regiões de altitudes baixas, ou seja, por planícies. Na região norte, a bacia do Rio Amazonas compõe 56% do território brasileiro, onde abriga 20% de toda a água doce do planeta. É incrível, é muito. Os divisores de água dessa bacia são
a Cordilheira dos Andes a oeste, o Planalto das Guianas ao norte e o Planalto Central ao sul, que também se estende além do território nacional, assim como a floresta amazônica. O rio Amazonas é o mais extenso do mundo, com quase 7 quilômetros de extensão. Ele nasce no Peru, mas ele só vai mudar de nome quando entra no estado do Amazonas, mas engana-se quando acha que ele já é o rio Amazonas. Não, ele entra em solo nacional com o nome de Rio Solimões, somente quando ele se encontra com as águas do Rio Negro é que ele segue o fluxo. Rio Negro e Solimões recebe então o nome de Rio Amazonas, onde este rio, o maior do planeta em volume de água e extensão, ele deságua no Oceano Atlântico. Quanto ao clima e à vegetação da região norte do Brasil, a gente encontra uma zona climática mais quente do planeta, pela proximidade do Equador e, portanto, há uma pequena amplitude térmica entre as médias mensais ao longo do ano. Não existe, então, estação seca, porém, já um pouco mais fora dos limites da floresta amazônica, em Palmas, Tocantins, a gente já verifica um período de seca que chega a durar 5 meses, ou seja, essa estação de um clima mais úmido ocorre pela presença em si da floresta amazônica. Verificamos então, neste mapa aqui da região norte, mapa de climas, verificamos uma grande extensão de clima equatorial e um pedaço aqui numa região menos úmida, chegando aqui em Tocantins, com um clima tropical. Na floresta amazônica, encontramos uma grande heterogeneidade de árvores de grande porte, com folhas verdes o ano todo, e onde o regime pluviométrico sofre maior variação, ou seja, com menor intensidade de índices pluviométricos, menor umidade, a gente vai verificar uma vegetação de cerrado, uma vegetação com menor porte, onde esta é adaptada a períodos mais secos. Também encontramos em menor quantidade uma vegetação litorânea e também uma vegetação chamada de campos. A vegetação da floresta amazônica recebe 3 categorias, como, por exemplo, a chamada mata de terra firme, onde desenvolve-se nas áreas mais altas, compostas de vegetação de pequeno, médio e grande portes, com árvores que chegam a 60 metros de altura, como, por exemplo, as castanheiras, e ocupam grandes copas que impedem a entrada de luz. Ou seja, é um ambiente escuro e muito úmido, cerca de 90% da bacia amazônica. Encontramos a mata de Igapó, onde a gente tem esse nome, origem tupi, que significa mata alagada. A gente tem nessa área terras mais baixas, que ficam permanentemente alagadas, composta por plantas aquáticas e arbustos, com pequenas árvores que têm suas raízes aéreas expostas. Encontramos a mata de várzea, onde ela fica exatamente com seu nome original, próximo às várzeas dos rios, onde ocorrem inundações periódicas. São vegetações compostas por arbustos, trepadeiras, árvores de até 20 metros de altura, como, por exemplo, as seringueiras. Observando aqui, nesse esquema,
A parte mais baixa, alagada, é justamente a Mata de Iguapó, tendo uma altitude um pouquinho mais elevada, porém é uma região de planícies. Então você encontra aqui a Mata de Várzeas, com o porte médio, e o porte maior de todos, em terras um pouco mais elevadas, você vai encontrar a mata de terra firme. Sobre o solo da região norte, não encontramos ele fértil. Nós temos, muito pelo contrário, uma baixa fertilidade. Como então que uma floresta esbelta sobrevive com um solo pobre? Pelo motivo da floresta se autossustentar. Ela se alimenta da própria matéria orgânica proveniente de animais e vegetais mortos, que entram em decomposição e ajudam a promover o equilíbrio. Porém, este equilíbrio ele é facilmente rompido pelo desmatamento. Ou seja, se você retirar a camada florestal, há a possibilidade desse solo virar arenoso e a região virar um grande deserto, porque lá tem calor. Muito calor, região equatorial. Se você não tem o ciclo hidrológico sendo renovado pela presença da floresta, você vai ter com certeza um processo de desertificação. Seria uma situação catastrófica. Por isso, a grande importância da preservação ambiental na floresta amazônica, tanto para o Brasil quanto para o mundo. As unidades de conservação são áreas criadas pelo poder público para a proteção dos recursos naturais. Em algumas destas unidades, a gente pode observar explorações proibidas, mas em outras podemos verificar explorações que podem ser realizadas de forma controlada. Aonde a exploração é proibida? Nas chamadas unidades de proteção integral, como estações ecológicas, parques nacionais, reservas biológicas, entre outros. Nas unidades que podem ter recursos explorados, são chamadas de unidades de uso sustentável, como, por exemplo, florestas nacionais, áreas de proteção ambiental, APAs, e reservas extrativistas. Existem também as APPs, áreas de proteção permanente, onde estas áreas não pode haver nenhum tipo de exploração. Nas unidades de conservação, também verificamos atividades como turismo, que podem contribuir para a proteção dos recursos naturais, com geração de empregos e renda através da criação de redes de hotéis, pousadas, restaurantes, lojas de artesanato, comércios e serviços, fazendo com que haja um trabalho ligado em atividades que causam pouco impacto ao meio ambiente e que dependem totalmente da conservação ambiental. Por isso que é extremamente importante. Inclusive, garimpeiros e madeireiros também chegam a migrar para atividades ligadas ao turismo, fazendo com que haja uma geração de renda em função da implantação de uma unidade de conservação. Ou seja, a exploração da natureza na região norte, ela deve ser de forma consciente, preservando o meio ambiente. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima.